interessante essa fala. É verdade. Não volta. Tá aqui, ó. O minuto aqui é aos 36 minutos. Ele falou no outro podcast a mesma coisa. Mas eu achei por bem só recortar só esse trecho aqui, aos 36 minutos, aonde ele fala sobre a amizade feliz que ele tem com o Marsola, né? Achei interessante. Vamos lá, olha só. Eu falei, não, peraí, não é assim, né? Salvação é em Cristo, não depende. A salvação não depende da congregação cristã. Deixa eu fazer uma pergunta, Marcela. O Pantanal, ele fica aqui em São Paulo? Não, né? O Pantanal fica lá na Amazônia. Na Amazônia. Precisa, dá para ir de ônibus para lá? Claro que não, são vários estados, né? Aí você teria que fazer várias paradas, não teria como, seria inviável ir para lá de ônibus, seria muitos dias, entendeu? É tanto que não tem ônibus direto daqui para lá. Você tem ônibus que vai para um determinado estado, lá você faz uma transferência para uma outra linha que vai para outro estado, e daqui outro estado é que vai para lá. Ok, mas o certo é ir de quê? De avião. De avião. Deixa eu fazer uma pergunta. Você iria no Pantanal para... Se tivesse um parente lá em estágio terminal lá, que você fosse ajudar, cuidar, ou até numa situação de óbito de algum parente lá que fosse lá poder ajudar a sua família, você iria nessa situação? Bom, eu iria se a minha presença fosse realmente decisiva para alguma coisa. Mas se tivesse outra pessoa lá que pudesse resolver por mim, é óbvio que eu não iria, porque é uma viagem muito longa. E você iria lá para pescar? Então, essa questão da pescaria, as pessoas que são amantes de pescaria, eu digo isso não porque eu sou, mas eu já ouvi conversas de pessoas que viajam para lá todos os anos para pescar. Dizem que a pescaria lá é diferenciada. Os peixes que você pega lá, a diversidade de peixes é muito maior. Então, para quem gosta de pescar, essa diversidade de peixes, estar na Amazônia é muito mais, vamos dizer, mágico. É como se fosse para uma criança ir para a Disney, né? A criança gosta de desenho, então para ela ir na Disney é uma coisa mágica, né? Entendi. Agora, eu vou colocar aqui o trecho. Eu vou colocar o trecho aqui, mas a pergunta que fica no ar é o seguinte: um líder religioso, Jesus, ele falou lá pro rico milionário lá na Bíblia, Jesus, ele falou para aquele homem: olha, segue essas leis. Aí o rapaz, ele foi lá e falou, o jovem falou para Jesus: não, mas eu já sigo todas essas leis desde a minha meninice. Aí Jesus, ele falou assim: então, agora o que resta é você vender tudo aquilo que você tem e distribuir no meio dos pobres. Aí aquele moço foi embora e não deu importância para aquilo que Jesus falou. Tá certo? Então, eis aí, nesse vídeo aí, um milionário, e esse milionário, ele sabe que tem muitas pessoas na igreja, sendo CCB ou CCA, passando fome, e ele sai aqui de São Paulo, vai para o Pantanal para poder pescar, se divertir com o seu amigo. Vamos colocar o trecho aqui, vamos lá. Depende da CCA, da Assembleia. A salvação é em Jesus. Exato. Em Jesus. Aí começou um burburinho de novo. Aí o tempo foi passando, fomos conversando. Aí a conversa vai crescendo. Começou a querer voltar aos pontos de culto. Eu fui na casa do presidente. O meu filho Wayne, o Anderson, o irmão Cláudio Marsola, o irmão Laerte Soares e o irmão João Marcos. Fomos na casa do irmão Cláudio e falei: irmão Cláudio, perdão, eu não vou ficar. Ele ficou triste porque ele até hoje ele me ama, ele gosta de mim e eu gosto dele. Haja visto que eu fiz diversas viagens para o Pantanal com ele. Para o Pantanal com ele pescar. Meu Deus, o que tem? Eu posso ir pescar com ele hoje como amigo, né? Como amigo, entendeu? Agora, aí quando o irmão falou isso daí... Quer ver?
Vê que coisa interessante, né? Quando trata de ponto de culto, eles tratam como se fosse uma padaria para ganhar dinheiro, né? E para eles, é como ele mesmo falou, né? Eu não tenho culpa de ter nascido com essa sorte, né? Como o Isaías mesmo falou para ele, né? Que isso era uma sorte de ser um milionário, né? A ponto de sair de São Paulo e ir lá para o Pantanal lá para poder pescar com o amigo dele. Então esse aí foi o último trecho que eu trouxe. Pode falar, Marcela. Olhar para o Samuel Trevisan e imaginar ele ir várias vezes ao Pantanal para pescar, isso é normal. Por quê? É um homem milionário, é um homem que tem o seu próprio jatinho, o seu próprio avião, né? Já foi dito aí, ele confirmou, ele tem seu próprio avião, então ele pode ir quantas vezes ele quiser. Agora eu faço uma pergunta às pessoas que estão assistindo essa live. Pessoal, vocês devem conhecer muitas pessoas que já são aposentadas do INSS. Muitas com salário mínimo, 1,5 salário, 2 salários, 3 salários. Algumas até conhecem quem é aposentado com teto máximo. O teto máximo hoje no nosso país, acho que é 5.900 e pouco. Acho que é isso, né? Se não me falha a memória. Quantas pessoas aposentadas, mesmo com o teto máximo do INSS, que vocês conhecem, que vão várias vezes para o Pantanal pescar? Quantas? Por que essa pergunta, Marcela? Porque o Cláudio Marsola, foi isso que ele falou, que ele era um aposentado do INSS. Eu não sei se ele era aposentado com teto máximo, mas digamos que ele fosse aposentado com teto máximo do INSS. Vocês vê pessoas aposentadas do INSS saindo para pescar no Pantanal? Pode até ir uma vez ou outra, ali com muito custo, ajuntando dinheiro por muito tempo para poder ir. Mas constantemente, a gente não vê. Entendeu? Ah, mas os filhos do Cláudio Marsola são empresários, podia pagar para ele. Mas o Cláudio Marsola falava que não, que ele vivia exclusivamente da aposentadoria dele. E aí fica-se uma pergunta, será que ele viajava? E quando ele viajava, ele pagava com cartão corporativo da congregação? Entendeu? Será? Não estou acusando, não. Isso é uma pergunta, uma dúvida. Porque, assim, nunca foi mostrado para a Irmandade os extratos dos cartões corporativos. Então, a Irmandade não tinha nem conhecimento do cartão corporativo, muito menos do que era gasto nesses cartões. Então, fica-se aqui uma pergunta. Por que a igreja da congregação ela não trabalha com transparência e não mostra para todos as faturas do tempo em que o Cláudio Marsola era presidente da CCB, para provar para o povo que ele nunca usou um centavo da congregação para coisas particulares dele? Porque assim, você vê que ele fala que viajou inúmeras vezes para o Pantanal junto com o Cláudio Marsola. Gente, isso é uma coisa de gente que tem grana, que tem dinheiro sobrando para isso. E aí, hoje, ele fala assim que ele é um grande amigo do Cláudio Marsola. Será que ele é? Depois que o Cláudio Marsola foi destituído da presidência da congregação, vocês viram alguma foto do Cláudio Marsola ao lado do Samuel Trevisan? O Cláudio Marsola teve, há pouco tempo atrás, aí, um declínio na sua saúde. E a filha dele passou a fazer vídeos e tirar fotos diariamente dele, assim, mostrando, né, para a Irmandade como é que ele está, o estado de saúde dele. Alguma vez vocês viram alguma foto do Samuel Trevisan indo visitar o Cláudio Marsola? Quando era para ir para o Pantanal conversar sobre os pontos de oração, sobre abrir casas e mais casas de oração, eles conversavam. Mas hoje o Samuel Trevisan vai na casa do Cláudio Marsola para conversar. Como que você está, meu amigo? Como é que está a sua saúde? No que eu posso te ajudar?
vocês verem isso? Não vê. Entendeu? Não vê, porque eu tenho certeza que a filha do Cláudio Marsola, se o Trevisan fosse visitá-lo, ela ia fazer questão de registrar aquele momento. Mas a gente não viu esse momento sendo mostrado para ninguém. Sabe por quê? Porque ele não aconteceu. O Cláudio Marsola já está aí um tempão fora da presidência e o Samuel Trevisan sequer foi visitá-lo, o grande amigo dele, que ele pescava inúmeras e inúmeras vezes no Pantanal. Entendeu? Sabe por quê? Porque ele só era amigo do Cláudio Marsola quando o Cláudio Marsola podia dar alguma coisa em troca para ele, podia ajudá-lo em alguma coisa. Hoje, o Cláudio Marsola já não tem poder nenhum dentro da CCB, entendeu? Então, o amigo acabou, a amizade acabou, entendeu? Você vê, o Isaías de Francisco Morato, ele chegou a ser, né, acho que ancião, cooperador, não sei, lá na CCA. Ele chegou a servir o Samuel Trevisan. Olha como que o Samuel Trevisan tratou ele no podcast que era dele. Não teve nenhum tipo de respeito pelo o Isaías de Francisco Morato. Ainda falou que ele era enganador no próprio podcast dele. Gente, e era essa pessoa que muitos da CCB queria ter como ancião. A ponto de não dormir e ligar para ele e falar: enquanto você não voltar para a CCB, eu não volto a dormir. Ah, bota o dedo no cu e cheira, rapaz. Que falta de vergonha é essa? Porque eu tenho certeza que isso aí foi irmão, não foi irmã que ligou para ele para falar isso. Um homem que perde o sono por outro homem, mas não perde o sono pela própria família. Esses são homens da CCB. Não são todos, tá, gente? Não vou generalizar. Não são todos. Mas, infelizmente, é a grande maioria. Eu digo isso porque, quando estávamos na CCB, eu vi irmãos que deixavam a família para viajar com o irmão de ministério para cima e para baixo. Aparecia em casa de tempos em tempos. Na casa dele, ele era visita, porque ele estava constantemente no meio das construções, das reformas, das viagens, das visitas com o ministério. Infelizmente. E o Samuel Trevisan, ele prova isso aí pelas próprias palavras dele. Entendeu? E vocês verem, observem, ele participou de vários podcasts. Em cada um tinha uma versão diferente da história. Em alguns pontos, a versão sempre era diferente. Ele nunca foi em um podcast para ele contar exatamente a mesma história que ele contou em outro. Sempre tinha um ponto ou outro que ele